de manhã estar com vocês nesse Congresso do Povo Ribeirão Preto e nesse local em particular. É uma satisfação com tantas dirigentes, em especial nosso querido senador Suplicy. Vim aqui fazer uma questão de ordem. Atenção, atenção! Vocês que estão aí do lado de fora, entrem aqui para ouvir o Gilmar Mauro. Tem lugares aqui, por favor, tem pessoas aí conversando, mas agora haverá algo muito importante que o Gilmar Mauro, um dos coordenadores principais do MST, vai lhe dizer. Então, por favor, as senhoras que estão aqui, tem lugar aqui, por favor, sentem. Tem lugar aqui para sentar. E cheguem mais próximos. Aqueles que estão conversando lá no gramado, eu vou chamá-los pessoalmente. Obrigado, Suplicy. O Suplicy é sempre o Suplicy, né? Então, essa figura extraordinária, por isso vai voltar para o Senado com o apoio de todos nós. Claro, junto com o Gilmar Tato, com o Marinho, com o Lula e assim por diante. O que eu pretendo prosear nessa manhã? Alguns desafios que estão postos para a esquerda. Evidentemente, esse debate é um debate que nós estamos fazendo pelo Brasil afora, nos congressos do povo. E eu não quero apresentar aqui verdades absolutas. São ingredientes para um debate político. Eu sou daqueles que acredito no intelectual coletivo. O grande é o debate coletivo que vai permitir a melhor análise para enfrentarmos e termos o melhor diagnóstico do tempo atual e prepararmos a melhor estratégia e táticas para o próximo período. Quero levantar 5 questões para a gente discutir. Primeiro, um grande desafio para a esquerda e para a militância é aprofundar o debate sobre o tema da economia, a crise econômica. Há vários adjetivos para essa crise. Há quem chame ela de crise sistêmica, há quem chame de crise estrutural, de crise societária. Não importa o adjetivo, a verdade é que a humanidade vive uma grave crise econômica no mundo inteiro. E essa crise, como consequência, tem colocado milhões e milhões de pessoas no mundo no desemprego. Milhões e milhões de pessoas no mundo passando fome, e não é uma particularidade brasileira. Nós estamos enfrentando um tempo que não vai ser fácil ser modificado. Mesmo com a eleição do companheiro Haddad, e acreditamos que ele seja eleito, a crise vai ter que ser enfrentada por um longo período. E é preciso nos prepararmos para isso. Por quê? Porque as grandes empresas em escala planetária cada vez acumulam mais renda e riqueza, e a superconcentração de renda e riqueza no topo faz com que a grande maioria da humanidade não tenha sequer acesso ao trabalho e às condições mínimas. E por essa razão, enfrentar esse problema não vai ser uma coisa simples. Não é de um dia para o outro que nós vamos resolver. Mais que isso, essa lógica do capital é uma lógica que, diferentemente de outros tempos históricos, onde o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora,
onde uma geração após outra geração obtinha conquistas, essa lógica atual do desenvolvimento do capitalismo, ao contrário de permitir conquistas e ganhos, tem produzido retrocessos para a humanidade. Retrocessos no âmbito econômico, no âmbito social, que eu já mencionei, desemprego, fome, miséria, etc. No âmbito ambiental, de uma crise ambiental grave pela superutilização de recursos naturais da natureza, não só o veneno na agricultura, como nós vemos aqui nessa região em todo o Brasil, mas é a destruição, o aquecimento global e assim por diante. E, obviamente, uma crise política grave no mundo inteiro. A questão do Estado precisa ser discutida e aprofundada, inclusive de que tipo de Estado nós precisamos e queremos. Mas não vou adentrar nesse tema, porque é um tema bastante complexo. Acho que esse é um grande desafio. Não é simples, porque fazer um bom diagnóstico disso implica, em termos, uma reflexão acerca de quais os desafios que nós vamos enfrentar no próximo período. Segundo desafio, fazer uma reflexão política, sem medo nenhum, sobre as experiências que nós construímos historicamente e as nossas próprias organizações. Porque a ordem do capital e as mudanças ocorridas com a reestruturação produtiva, inclusive no interior das próprias fábricas, em todo o Brasil e no mundo, alteraram as condições de luta, inclusive, da classe trabalhadora. As nossas organizações, a grande maioria delas, foi produzida para um tempo histórico que talvez não exista mais, ou esteja em acelerado processo de transformação. É esse tempo que eu mencionei, que uma geração após outra conseguia conquistas. E, portanto, as organizações, inclusive corporativas, como o movimento popular, sindical, etc., faziam lutas, greves, grandes greves, e obtinham conquistas. E nós estamos num tempo em que as nossas lutas não estão produzindo conquistas. Ao contrário, nós estamos tendo retrocessos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista da legislação. A reforma trabalhista no Brasil, que não é uma reforma, é uma contra-reforma, está ocorrendo em várias partes do mundo, porque o capital, além de se apropriar da chamada mais-valia direta, quer se apropriar da mais-valia social produzida através dos impostos que é pago por todos, obtendo através do Estado o maior lucro possível. Tanto assim que na economia brasileira quase a metade do orçamento público produzido pela classe trabalhadora hoje é destinado ao capital financeiro através de juros e serviços da dívida pública brasileira. E as nossas organizações estão com dificuldades de fazer uma luta ofensiva contra a ordem do capital. E nós precisamos ter a clareza, não é para nos xingar, é porque nós não estamos conseguindo fazer lutas políticas para alterar a correlação de forças concreta no nosso país. E isso também não é uma particularidade brasileira. Vamos para o concreto? Alguém pode dizer, não, mas é que o movimento sindical se cooptou, o movimento popular está cooptado, etc. Podem ter havido desvios, cooptações, mas há um problema objetivo também. A classe trabalhadora, a lógica fordista de produção foi substituída por uma outra lógica. Fazer greve dentro de uma fábrica sob lógica fordista era uma coisa. Fazer greve hoje sob esse novo modelo é outra coisa completamente diferente. Não tem mais a mesma lógica, portanto mudou objetivamente as coisas e nós estamos com dificuldade de dar respostas concretas a esse tempo histórico. E eu não estou dizendo isso
para dizer que as nossas organizações não servem ou tenham que ser colocadas na lata do lixo. As nossas organizações são as melhores que nós conseguimos produzir até hoje. E nós temos que fortalecê-las. O que eu estou querendo chamar a atenção é que elas não estão dando conta de organizar o conjunto das classes trabalhadoras existentes nesse tempo histórico. E surgiram novas classes trabalhadoras nesse tempo histórico e outras estão em processo de extinção. Por isso, é um desafio enorme. Tem receita? Não, não tem receita. Mas por isso é preciso interpretar esse momento para extrair as lições e a partir daí construir instrumentos que nos permitam fazer a luta de classes no nosso país e em escala planetária. Do ponto de vista internacional, nós também não temos uma organização internacional para enfrentar a ordem do capital. Muito mais do que em outros tempos, precisaríamos, vou brincar aqui, de uma internacional dos trabalhadores. E não tenham nenhuma dúvida, assim como nós estamos fazendo o Congresso do Povo no Brasil, nós teremos que fazer o Congresso do Povo em nível internacional, para fazer frente a essa ordem que dizima milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Terceiro desafio é nós fazer um balanço histórico da tática e da estratégia que nós usamos. E aí é um capítulo importante que depois eu vou trabalhar no método. A estratégia que nós adotamos no último período foi, a partir da luta popular, fortalecer a luta institucional para ganhar do espaço da luta institucional, fortalecer a luta popular. Qual era a ideia? Era a luta institucional surge no seio do povo, na luta popular, ganhamos espaços políticos, governos, parlamento, para quê? Para fortalecer a luta popular e ir construindo o poder popular. Onde é que erramos nesse processo? Por que ao fortalecer a luta institucional, nós não conseguimos fortalecer concomitantemente a luta popular? Não há um culpado, e não se trata de achar o culpado, se trata de fazer uma reflexão acerca dessa estratégia. Junto com isso, é preciso fazer uma reflexão sobre as experiências e tentativas de superação da ordem capitalista em escala planetária. E fazer um balanço não significa fazer xingamentos, mas refletir que no mundo inteiro, em particular no Brasil, houveram muitos agrupamentos políticos que lutaram contra a ordem capitalista, que deram a vida na luta pela superação da ordem do capital e às vezes não foram vitoriosos. Extrair as lições do passado, não para copiar, porque o tempo histórico é outro, mas extrair as lições do passado, inclusive nesse presente agora, é fundamental para ajudar na consciência e na politização do nosso povo. Por essa razão, é um desafio muito importante do Congresso do Povo e da militância fazer essas reflexões. E por fim, e aqui vou me demorar um pouco, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o método. De forma geral, há várias coisas que talvez tenhamos que corrigir em termos de método. A primeira coisa, há setores de esquerda que comemoram a derrota de outros setores de esquerda, ou que sobem nas costas de outros setores da esquerda para tentar ser a vanguarda. Ora, uma esquerda que comemora a derrota de outra esquerda não é revolucionária. Não dá para considerar. Então, dá para separar a luta econômica da luta política.
Um movimento popular, seja da terra, seja da moradia, o movimento sindical não pode separar a luta corporativa da sua categoria da luta política. Não pode haver a separação. Por quê? Porque o sujeito da luta econômica hoje, aquele que entra num acampamento querendo uma terra, uma casa, o melhor salário, se formado, ele pode vir a ser o sujeito da luta política. Separar a luta econômica da luta política é relegar o movimento popular e sindical ao corporatismo, ao economicismo imediato e, ao mesmo tempo, o partido, separado da realidade concreta do povo, vira uma burocracia. Não pode ser burocracia o partido, a luta política não é exclusividade dos partidos e a luta econômica não pode ser exclusividade do movimento social e popular e sindical. É preciso fazer as duas coisas conjuntamente. Segunda coisa, não dá para separar teoria de prática. Acharmos que um grupo de intelectuais vai elaborar um programa do Congresso do Povo e o resto do povo vai fazer a luta em torno desse programa. O programa é parte da luta e a luta é parte do programa e as coisas não se separam. Vamos fazendo debate e luta e fazendo reflexões e sínteses, avaliações que nos permitam construir aquilo que se chama de praxis, que é a prática refletida permanentemente. Terceiro, não dá para separar o futuro do presente. É no presente que nós plantamos as sementes daquilo que a gente quer amanhã. Então, se nós quisermos uma sociedade onde homens e mulheres sejam livremente iguais, é aqui e agora que nós plantamos essas sementes, inclusive dentro das nossas casas. Não haverá liberdade e igualdade se nós não construirmos isso aqui e agora, nos nossos espaços e nas nossas organizações.